A ciência sem a religião é aleijada. A religião sem a ciência é cega. Essa frase foi dita por um dos mais famosos cientistas do século XX, chamado Albert Einstein. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Albert Einstein. Ele ficou mundialmente conhecido pela sua teoria da relatividade geral. Nós não vamos entrar em detalhes nesse vídeo sobre os conceitos da teoria da relatividade geral. O que importa é que a teoria da relatividade geral de Einstein provava que o universo teve um início e que estava em expansão, ao contrário da própria ideia defendida por Einstein de que o universo era eterno e estático. O ponto principal desse vídeo é mostrar que a teoria da relatividade geral de Einstein, ela reforçava e comprovava um dos mais antigos argumentos a favor da existência de Deus, o chamado argumento cosmológico. O argumento cosmológico se baseia em duas premissas, uma geral e uma particular, nos levando a uma conclusão inevitável. A primeira premissa é de que tudo que teve um início teve uma causa. A segunda premissa é de que o universo teve um início. Logo, a conclusão é de que o universo teve uma causa. A primeira premissa se baseia na lei da causalidade. Essa lei da causalidade é um dos principais fundamentos da ciência. Nas palavras de Francis Bacon, para muitos considerado o pai da ciência moderna, ele dizia que o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. Ou seja, a causalidade, ou melhor, a lei da causalidade, ela é um dos fundamentos da própria racionalidade humana, da própria ciência, do método científico como nós conhecemos hoje. A segunda premissa de que o universo teve um início se baseia na teoria do Big Bang. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 evidências científicas do Big Bang que comprovam a existência de Deus. Logo, se o universo teve um início, como a teoria do Big Bang demonstra, necessariamente ele precisa de uma causa inicial para que o universo surgisse. Ou melhor, de um causador, de alguém, de um ser que fosse responsável por causar, por gerar esse universo. E o argumento cosmológico, nada mais, nada menos, vai dizer que Deus é o causador, o agente responsável pelo início, pela criação do universo. As 5 linhas de evidências do Big Bang podem ser conhecidas através de um acrônimo chamado SURGE. S-U-R-G-E. A letra S corresponde à segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica é um ramo da ciência que estuda tanto a matéria quanto a energia, mais especificamente a relação entre esses dois elementos. A primeira lei diz que a quantidade de energia no universo é constante. Talvez você a conheça pelaquela famosa frase que diz que a energia não é criada nem destruída, apenas transformada. De fato, a segunda lei, e esse é o ponto principal, essa é a primeira linha de evidência que eu gostaria de falar aqui com vocês, a segunda lei da termodinâmica diz que a quantidade de energia utilizável no universo está diminuindo. Qual que é a implicação dessa segunda lei da termodinâmica? Se o universo tivesse um início, toda a energia já teria sido utilizada. Toda a energia do universo já teria sido utilizada, logo o universo não haveria mais energia para ser consumida. Portanto, o universo teria morrido. Só que ainda existe energia para ser utilizada. Então, o que nós podemos entender disso? Se ainda existe energia para ser utilizada, significa que a quantidade de energia total é uma energia finita. E se ela é finita, significa que ela teve o quê? Um início, um começo. Pois se o universo fosse estático e eterno, por definição, toda a energia já teria sido consumida. A energia do universo. Essa lei da segunda lei da termodinâmica também é conhecida como a lei da entropia. Ou seja, as coisas elas tendem à desordem. A energia tende a ser consumida, a energia tende a se transformar de energia utilizável para energia não utilizável. A segunda lei da termodinâmica é considerada uma das principais leis da natureza. Nas palavras de Arthur Eddington, um astrofísico britânico, se você estiver contra, se a sua teoria estiver contra a segunda lei da termodinâmica, não há nada que eu possa fazer por você. Então, uma das principais e mais comprovadas leis da natureza demonstra que a energia que nós temos no universo, ela é uma energia finita, que está sendo gradativamente utilizada.
Por isso, nós podemos concluir que, para que essa energia ainda exista, é necessário que ela tenha um início, pois se o universo fosse eterno e fosse estático, ela já teria sido consumida e utilizada, logo o universo já teria morrido, o que não é verdade, como nós podemos perceber. Eu e você estamos aqui, nós não morremos. Então ainda existe energia para ser gasta. Então essa é a primeira linha de evidência comprovada da teoria do Big Bang. Isso é uma implicação fortíssima da teoria do Big Bang, cuja a segunda lei da termodinâmica reforça. A segunda linha de evidência corresponde à letra U, universo em expansão. Edwin Hubble, em 1927, comprovou a tese da teoria da relatividade geral de Einstein de que o universo estava em expansão. Ao observar o céu a partir do seu telescópio de 100 polegadas do observatório de Monte Wilson, na Califórnia, Hubble descobriu um desvio para o vermelho da luz das galáxias observáveis a partir do telescópio dele. O que isso significava? Significava que as galáxias que ele observava, ou melhor, que ele observou, estavam se afastando de nós. Então, Hubble comprovou a tese da teoria da relatividade geral de Einstein de que o universo estava em expansão ao observar essa própria expansão das galáxias a partir de nós, levando em consideração a nossa distância até essas galáxias. Então essa segunda linha de evidência que comprovava, que reforçava mais uma vez a ideia de que o universo não só estava expandido, mas teve um início. A terceira linha de evidência do Big Bang, que corresponde à letra R do nosso acrônimo, é a radiação do Big Bang. Em 1965, dois cientistas, Arno Penzias e Robert Wilson, descobriram por acaso que uma estranha radiação tinha sido detectada em seu laboratório Bell, em Nova Jersey, Estados Unidos. Mais importante é que essa radiação que eles haviam descoberto correspondia ao brilho avermelhado da explosão do Big Bang, a explosão inicial do Big Bang. Tecnicamente conhecida como radiação cósmica de fundo, esse brilho avermelhado era tanto luz quanto calor derivados dessa explosão inicial. Essa luz ela não era mais visível porque o seu comprimento de onda foi esticado com a expansão do universo para um tamanho um pouco menor do que aquele produzido por um forno de micro-ondas. Nas palavras de Robert Jastrow, astrofísico, nenhuma explicação que não fosse o Big Bang foi encontrada para explicar, por assim dizer, essa radiação cósmica de fundo. Então podemos dizer que a radiação cósmica de fundo queimou literalmente a ideia de que o universo era estático e de que o universo ele era eterno. A quarta linha de evidência científica corresponde à letra G do nosso acrônimo. Sementes de galáxias. Se o Big Bang realmente aconteceu, os cientistas consideravam que seria necessário encontrar oscilações ou ondulações de temperatura da radiação cósmica de fundo descoberta por Penzias e Wilson. Essas ondulações ou oscilações de temperatura permitiriam que a matéria se reunisse em galáxias através da atração gravitacional. Logo, se isso fosse descoberto, haveria mais uma linha de evidência científica de que o universo teve um início. Em 1989, a NASA lançou um satélite conhecido como satélite COBE, ou Explorador de Fundo Cósmico, que valia $200 milhões, para detectar se de fato havia essas ondulações na radiação cósmica de fundo e também quão precisas essas ondulações eram. Em 1992, o líder do projeto, chamado George Smoot, compartilhou ao mundo as descobertas do satélite COBE. Não só o satélite COBE comprovou a existência dessas ondulações de temperatura na radiação cósmica de fundo, como também ele mostrou que a precisão dessas ondulações revelava que a explosão e expansão do universo foram calculadas para que não só a matéria se reunisse em galáxias, mas para que o próprio universo não desmoronasse em si mesmo. Ou seja, se houvesse qualquer alteração
nessas ondulações, no cálculo, na precisão dessas ondulações, eu e você não estaríamos aqui para contar essa história. Essas ondulações eram tão precisas que o líder do projeto, George Smoot, as chamou de impressões digitais do Criador. Para você ter uma ideia, elas eram tão precisas na faixa de 1 sobre 100 mil. Mais impressionante, o satélite COBE foi capaz de fotografar as oscilações da radiação cósmica de fundo com infravermelho. Uma pequena observação. Geralmente, as observações espaciais que nós fazemos são observações do passado, até porque a luz demora um tempo até chegar até nós. Então, o que acontece? As observações, ou melhor, as fotografias feitas pelo satélite COBE correspondiam a fotografias do passado, mais especificamente da matéria criada a partir da explosão do universo que se reuniu em galáxias. Essa matéria original, o George Smoot, o líder do projeto, deu o nome de sementes de galáxias. A quinta linha de evidência científica corresponde à própria teoria da relatividade geral de Einstein. O E do nosso acrônimo surge. A teoria da relatividade geral de Einstein dizia que espaço, matéria e tempo estavam interconectados. E mais importante que isso, era necessário um início para tanto o espaço, matéria quanto o tempo. E como nós podemos perceber nessa análise das evidências científicas que comprovavam o Big Bang, a teoria da relatividade geral, ela previu tanto a radiação cósmica de fundo, quanto a expansão do universo e as grandes sementes de galáxias. Não estou nem entrando aqui no mérito da segunda lei da termodinâmica, que também é uma evidência científica que comprova a ideia do nosso universo de expansão que teve um começo, descritos na famosa teoria do Big Bang. Resumindo então o vídeo de hoje, o argumento cosmológico, que é a base, é um dos principais fundamentos ou argumentos para a existência de Deus, diz que tudo que teve um início teve uma causa. O universo teve uma causa, como nós acabamos de comprovar cientificamente por meio dessas 5 evidências, matizadas na teoria do Big Bang. Logo, se o universo teve uma causa, ele teve o quê? Um causador, ou melhor, um criador. Então, o argumento cosmológico, reforçado por teorias científicas, comprova de que o universo que nós conhecemos hoje foi criado por alguém. E esse alguém é o Deus. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mudou a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês que esse Deus é poderoso para mudar a sua vida também. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo que foi abordado aqui, se você não gostou, se você tem críticas a fazer, por favor, deixe seus comentários, que são muito bem-vindos. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, bem como se inscrever nesse canal, para que novos vídeos com esse tipo de temática possam ser postados e possamos continuar nessa caminhada e jornada juntos. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e que vocês tenham realmente uma jornada incrível com esse Deus, Criador do universo, da Terra e de nós, seres humanos.